Ô, esses caras no mesmo lugar, velho. É, Não muda de jeito nenhum, mano. Ô, parece que é o mesmo vídeo, né? Não precisa risada, bro. Que é o mesmo lugar sempre, né, pastor? Vamos trocar, Luciano, na eu próxima. acho que vem pra onde vem pra cá, hein, mano? Oh, meu Deus do céu. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Ó, chegou a notificação pro Lucas aqui. Bom, Pai do Senhor, tá bom? Hoje eu vou dar um ensino, a gente vê aqui onde pega a rede, né? A área, então vamos estar falando hoje sobre a geração má e também vamos estar falando sobre o fim dos tempos, pandemias e tal. Primeiro vamos falar sobre a geração má, né? Bom, meus irmãos, eu vou deixar uma palavra para vocês que está escrito, tá bom? Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 35, diz assim, ó: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Se você pegar bem a realidade de Deuteronômio para trazer para o conceito hoje, você vê que realmente é uma geração perversa, né? Desde o passado, geração más vem crescendo na terra, depois que a Bíblia diz que Noé amaldiçoa Cão, né? Então depois da maldição de Noé, começa essa destreza na terra. Lembramos nós que depois de Noé vem Nimrod, uma geração também perversa. Nimrod querendo colocar uma torre acima de Deus, encarada. Olha que geração maligna. Depois de Nimrod quebrada a Torre de Babel, começa o grande conflito, né? Ali de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Abrão. Lembrando que também tem a geração má de Noé, né? Que era perversa, né? Que Deus falou assim que a iniquidade tinha se aumentado sobre a terra. E depois disso vemos também uma geração terrível de ruínas, que é a geração que vem logo em seguida, né? Depois das mortes acontece Sodoma e Gomorra, sodomia e essas outras coisas mais. O que vemos? Vemos uma geração corrompida, de pessoas corrompidas, de pessoas sem misericórdia. O apóstolo Paulo, ele fala que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, aonde matar-se uns aos outros, né? Então, a pessoa tem o desejo de te matar, ela não quer mais fazer vídeo contra você, ela quer te matar, certo? A desejo dela é é matar. Então ele disse: aborrecerão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Então é uma geração má, tá bom? É uma geração terrível, tenebrosa, é uma geração dos últimos dias. Mas, segundo o que diz Deuteronômio, essa geração já não entraria, né? Já não entraria de forma nenhuma para a terra prometida. Então está acontecendo sim dias difíceis. Se você cair amanhã, muitos vão te apontar, ninguém vai orar mais com você. É uma geração terrível, tenebrosa, assustadora, e é por isso que Deus colocou e permitiu essas doenças sair sobre a terra, para que essa geração má venha a ser exterminada e guardar os seus eleitos. Parece que nós estamos vivendo como o Egito, quando passou ali, né, o anjo da morte, e quem tinha ali o sangue no umbral da porta sobressaísse. Então nós temos que entender que em Salmo 146 diz que o Senhor reina e está vestido de majestade de geração em geração. Então, mesmo ela sendo má, ela sendo boa, Deus está vestido de majestade em geração, tá certo? Então Deus não nos deixa escarnecer. Agora, a geração má é tenebrosa. Então hoje eu vou perguntar para o Lucas, né? Lucas, o que você achou da geração má? O que você acha do seu conceito moral, ético? O que você tem para falar? A paz do Senhor, meus irmãos, que nem nós estávamos conversando antes, né, pastor? Que essa geração é a que prediz em Apocalipse. Por quê? Porque todos os mandamentos de Cristo, quem se diz cristão não cumpre. Quando Jesus fala assim, bendizei daqueles que maldizem, eles fazem o contrário, eles continuam falando mal. Quando Jesus fala assim, orai pelos que vos perseguem, eles fazem o oposto, eles já faz a perseguição. Então esse já é o espírito do anticristo operando nessas pessoas que já foram corrompidas pelo príncipe desse século. Então essa geração que nós estamos vivendo agora é a geração do fim, é a geração da vinda do Senhor Jesus Cristo. E é lícito que tenha essa separação de quem serve a Deus e quem não serve. Por quê? Porque pelo fruto você vai conhecer a árvore. E se os frutos estiverem em Cristo, verdadeiramente saber que é de Cristo. Jesus disse uma vez assim, se vocês se amarem uns aos outros,
eles saberão que vocês são os meus discípulos. Meu Deus, que palavra. Então, isso não está acontecendo. Então, as pessoas não estão se amando mais. Porque se o amor se esfriou, porque o primeiro mandamento se esfriou também. Amará o Senhor teu Deus. Então se esfriou. E o segundo também, que é amará o teu próximo. Por isso que o amor se esfriou. Deixaram de amar a Deus para amar a criatura. Deixaram de amar o próximo para amar a si mesmo. Então os dois mandamentos principais acabou. E é essa geração que estamos vivendo. É a geração que você vê que é mais fácil você fazer um carinho no cachorro do mendigo do que chegar no mendigo e dar uma comida pro mendigo, né? Então é a geração do fim dos tempos. É a geração que vão matar sim. Vão entregar os próprios irmãos sim. Porque é a geração do quê? Da vanglória. Nimrod queria ser exaltado. Herodes também, na época, ele falou assim, eu sou como um Deus, e morreu. É a geração que todos querem ser exaltados, todos querem ser reconhecidos pelo próprio homem. Mas ninguém quer se humilhar e exaltar o nome do Senhor. E reconhecido por Deus. Exatamente. Então é uma geração que tá acabando, tá se findando. Os anjos estão descendo para levar. Nós tá tipo que nem em Sodoma e Gomorra. Vamos logo, estamos com pressa. Quem ficar para trás ficou. Então, é o tempo do quê? De se limpar. Se não se limpar, a ira de Deus está tão grande nessa geração que é pela misericórdia mesmo que ainda não foi arrebatado, Deus não tirou nós. Porque tá terrível, pastor. Tá terrível. Um povo ruim, duro. Você não vê uma oração pelo próximo. Você não vê uma palavra de apoio pelo próximo. Todo mundo que está trabalhando pelo Senhor, não importa, é cada um por si. Parece que jogaram assim no mato e falaram, agora cada um por si, corra. Salve-se quem puder. E né? a coisa é, pô, que palavra, hein, Lucas? E aí, vamos lá. Meu Deus, meus discípulos, tá pensando o quê? Então, igreja, paz do Senhor, igreja, últimos tempos, né, onde o amor se esfriou, a torpe ganância, ela cresceu no meio dos homens, o interesse, o ego aumentou muito, onde nós estamos vivendo no meio de homens sanguinários, fraudulentos, terroristas, amantes de si mesmo, mais amantes de si do que amantes de Deus, e pensando mais em si próprio, matando, sendo assassinos indiretos, né, usando muito redes sociais para se crescer em cima de pessoas. Então, meus irmãos, essa última geração é uma geração em que Cristo profetizou, né? Cristo profetizou lá naqueles tempos em que ele andava na terra. Ele estava falando dessa geração e nós estamos vivendo no meio dela. A igreja vive sofrendo no meio dessa geração. Sofremos calúnias, defamações, perseguições, e assim como vivia a igreja primitiva, estamos nós vivendo agora, nos últimos tempos, pastor. Sangrando, chorando, gemendo, mas nunca deixando de levar, nunca perdendo o foco de levar a cruz, e sim sempre a verdade do Evangelho. Nunca desistindo de levar a verdade do Evangelho, mesmo em tantas perseguições, calúnias e defamações. Assim estamos, igrejas, infelizmente. Meu Deus, que palavra, Lu. Então, igreja, quando Jesus ele falou assim, olha, é o seguinte, hein? Vocês estão bem? Estão bem? Agora vocês têm pastor, né? Tá vendo que tá cercado, a pastagem tá verde, porque quem entra em mim achará pastagens verdejantes, então tá aqui. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ter que abrir a porteira. Ô porteiro, abre. O porteiro, a Bíblia diz que o porteiro ouve a voz do bom pastor e ele abre e ali leva a ovelha. Mas Jesus falou assim, agora não vou levar vocês mais para comer não. Vou lançar vocês no meio de lobos. Então agora vai chegar uma hora de vocês serem triturados. Porque eu também, como um pastor, padeci, porque está escrito, ferirá o pastor e dispersarão as ovelhas. Então, as ovelhas estão dispersadas. Por quê? Porque está sem pastores. Tem pessoas depressivas com a Bíblia na mão, porque não tem um pastor para aconselhar. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, porque não tem pastor. Tem pessoas em cama sem tomar Santa Ceia, porque não tem pastor. Então, lançará vocês no meio de lobos. Esses lobos, o que eles fazem? Eles querem acabar com a ovelha. Então, querendo ou não, eu abaixo de Cristo, eu sou, além de ser um pastor, eu sou uma ovelha. Então nós somos discípulos em questão de ser ovelha e ser ovelha em questão de ser discípulo. Mas ministerialmente somos pastores. Mas nós também estamos diante dos olhos de Jesus como ovelhas no meio do matadouro, indo calado para o matadouro. E ele ser lançado, Lucas, em meio aos lobos. Então é uma geração perversa, é uma geração que não sai de casa e fica descendo a lenha no irmão, é uma geração caluniadora, e segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada de Apocalipse, os caluniadores não herdarão o reino dos céus. O dissensão, os hipócritas, os imorais. Então eles sabem que eles estão indo para o inferno e não se abre mão de nada. Então é uma geração que falou assim, Noé pregou o erro da justiça, pregou 120 anos para eles. Olha, vai vir a arca. Entra na arca. Vai vir a arca, entra na arca. Você precisa entrar na arca, né, Lucas? Mas o povo endureceu seus corações. A Bíblia diz enobreceram o seu sentimento. E não entraram na arca. Morreram para fora da arca.
Então vocês estão vendo que hoje as pessoas devem pescar almas, elas querem realmente o que o Lucas falou. Elas querem tomar artifícios de crescimento para ser visto aos homens. Os fariseus, eles não tinham YouTube, mas eles tinham que a oração alta, oh glória, para vista pelos homens, para que olha lá os homens de Deus, né? Mas se tivesse Anás e Caifás, tivesse um canal, meu Deus do céu, eles estariam descendo a lenda em Paulo, em Pedro, para crescer, que vai dizer que eles são de Abraão e Pedro não é de Abraão, filho de Abraão. Então é uma geração realmente corrompida, é uma geração que quer dinheiro, é uma geração que não ama mais o próximo, é uma geração que não tá nem aí, vamos denegrir mesmo, vamos acabar com o cara e vamos assassiná-lo, tá entendendo? Mas sabemos nós que para todos justiça é um juiz e juízo é justiça. Então sumam, né? Sumam desses tais, né, Lucas? Verdade. Corram para longe deles. Eu acho que isso são setas e ciladas do diabo, né? Então é como eu disse para o irmão Lucas, eu sou perseguido, falam todas sortes de mal, e Jesus falou sorte de mal, realmente toda sorte de mal contra vós, alegrai-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por quê? É no meio da geração má e perversa. Então nos últimos dias eu vi um homem cheio de iniquidade, prostituição, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, caluniadores, presunçosos, mais amantes dos prazeres do mundo que amantes de Deus. Então, igreja, eles não param, eles não cessam. A Bíblia diz que assim como o inferno não cessa e não se farta, assim são também os ímpios que não se fartam dos vossos pecados. Então não tem como encher. Eles vão morrer falando, porque eles não foram escolhidos. A Bíblia diz, eu não sabei que do mesmo barro Deus faz vaso para honra e vaso para desonra. São os vasos de desonra. E eu estava falando com o Lucas que é interessante, que é tão lindo o que Deus faz, que já sabia que Satanás ia matar Jesus. Então ele falou, peraí, se Satanás matar Jesus, através da morte dele, da vida de todos os homens. Aí Deus falou, não, vou lançar eles no meio de lobo, eles vão ser caluniados. Então peraí, se o pastor Júlio é caluniado, cada calúnia que fizer contra ele, eu vou crescer mais minha obra. E realmente, é o que está acontecendo. Depois que estavam falando meu nome na internet, o canal cresceu. As ofertas cresceram de novo. As ofertas. Os dizimistas cresceram. É uma coisa muito interessante, que a gente dá risada, a gente chega a dar risada. É algo divino, é o justo sendo retribuído mesmo ainda através das perseguições. Então, dizimistas apareceram mais, pessoas falam, pô, eu vim através do irmão que falou mal do irmão, mas eu gostei do seu trabalho, quero ficar aqui. Então é algo assim que até a correnteza contrária vem ajudando a gente a fazer o trabalho em Cristo. Agora vamos falar um pouquinho, agora rapidinho para a gente encerrar. Vamos falar sobre, Lucas, sobre a pandemia que tem crescido, né? É verdade. Né? E realmente cresceu de uma forma assustadora no Brasil. Ontem foram 2.000 pessoas que morreram, 2.000 pessoas que foram, muitos deles foram para o fogo eterno. Quem sabe você pode ser o próximo, né? Hoje morrer. Já tem morrendo pessoas em todo o mundo. E para nós é uma tristeza, mas Deus disse que vai passar. Deus falou comigo que ia passar. Vai passar, não sabemos quando, só sabemos que vai passar. A questão é, vai passar, mas eu fico perguntando, Senhor, mas quando? Deus falou para Caleb, Caleb, eu te dou uma terra. 40 anos demorou para dar terra para Caleb. Agora, a gente tenta analisar o que está acontecendo com a terra, gente. Vou dar uma explicação para vocês. Olha aquelas senhoras ali, ó. Ó. São duas servas de Deus, ó. Olha as máscaras dela fora do rosto, dá uma olhada. Enquanto vai passar uma família cheia de máscara, ó lá. Todo mundo com máscara. Olha os servos de Deus, ó lá. Tá vendo? Então, os servos de Deus vai para Cracolândia sem máscara. Os servos de Deus, eles têm essa confiança no Espírito. Lógico, não é imprudência, não. Mas a questão é que nós devemos entender. Não tentarás o teu Deus, é lógico. Mas o que vemos? Nos dias de hoje, o justo viverá da onde? Da fé. Da fé. Lucas, tá tenebroso. São 2.000 covas em menos de 12 horas. E Deus afligindo o mundo, porque o mundo está ímpio. E a recompensa do pecado é a o quê? morte. É a morte. Então,
Deus está fazendo isso por quê? Porque a recompensa do homem é esse. E está fazendo isso para que outros não vá para a segunda morte, que fiquem eternamente no inferno. Isso é um sinal para falar: eu amo vocês ainda, parem de pecar, parem de iniquidade, parem de odiar. E continue, lembra do meu filho que morreu na cruz. Mas o povo está querendo uma vacina para voltar à vida normal de novo, pastor. A voltar ao carnaval, a voltar à farra na rua. Eles não querem por humilhação, né? Não quer, ninguém se humilhou, ninguém quer buscar Jesus. Um tempo desse que era para todo mundo estar cultuando em casa, fazendo culto com família, buscando a Jesus, indo para a rua ganhando almas. Mas não, preferem usar a língua má, os olhos maus, o coração má, para corromper mais ainda o mundo, para que eles não cheguem à luz. Então, necessariamente essas almas estão morrendo, essas pessoas estão morrendo por causa da recompensa das vossas obras. Porque, por exemplo, aqui na igreja, até hoje não ficou um, né, pastor? Um com infectado com isso ou com... E nós fazendo obra todo dia na rua. Por quê? Porque Deus guarda, é que nem o povo no Egito. Aquele que tiver o sangue na porta, esse será protegido. E nós temos o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, na tábua do nosso coração. E aonde a gente vai, a gente segue o Cordeiro. É que nem diz em Apocalipse: quem é esse povo? Esse povo aí seguiu o Cordeiro por onde ele quer que ia. E nós não vai deixar de seguir o Cordeiro por causa de uma pandemia, por causa de uma calúnia, por causa de nada. Nós vai seguir o Cordeiro porque nós amamos o Cordeiro, porque ele nos amou primeiro. Então estamos fazendo aquilo que ele nos ensinou. Como discípulo, como servo, vamos seguir até o último dia da nossa vida aqui, anunciando a volta do Senhor Jesus, anunciando que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. Lembrando, exatamente, Lucas, lembrando que a gente viu o que aconteceu em Asdod, né? Lá no livro de Samuel, né? Que a Bíblia diz que os filisteus roubaram a arca de Deus da mão dos israelitas, né? Quando os filhos de Eli, né? Ofni e Finés foram lá, roubaram a arca de Deus e levaram a arca de Deus, né? Para tomar o lugar ali, né? Colocar a arca de Deus perto de Dagom. Dagom foi espedaçado no outro dia. Mas o que aconteceu com os que estavam em Asdod? A Bíblia diz que a mão de Deus pesou em Asdod e colocaram hemorroidas de todos os homens. Imagina um negócio desse, né? Imagina alguém ter que esculturar, fazer escultura de bunda. E o que aconteceu? Eles tinham que fazer uma escultura da hemorroida. Que escultura seria essa? Um ânus. Terrível. Olha que terrível, né? Então, enviaram a arca de Deus em Ecrom, e a Bíblia diz que transportaram a arca de Deus para Israel, por causa que viu que a arca de Deus estava dando uma maldição ali, né? Então você vê, eles se humilharam, eles voltaram para Deus. Imagina, eles fez um ânus com hemorroida, uma escultura. Uma escultura de hemorroida? Não é cabível. Não é cabível. Então, você vê, Deus humilhou eles. Vocês vão fazer o ânus de vocês, né? Então, o que eu vou falar para vocês? Deus é um Deus vingativo, né? Então, é muito sério, né? Então, o clamor que subia aos céus, a Bíblia diz que lá no versículo no 12, e os homens que não morriam eram atacados como rodas, que o clamor da cidade subia até o céu. Então, para você ter uma ideia, segundo os estudos, eles fizeram escultura da hemorroida. Então, vocês imaginam, os que pegaram antes de morrer, eles pediram misericórdia. Falaram: Deus, tenha misericórdia de nós, né? Misericórdia de nós. Então, olha a humilhação que eles passaram por ter desafiado a Deus. E é o que está acontecendo, a humilhação que a gente está passando nos hospitais, a humilhação que a gente vai passar por falta de oxigênio, a humilhação de ficar: eu quero ser internado, o outro, por favor, me interna, humilhando para médicos. Então é sim uma decadência total do fim dos tempos. Pestes, fomes, pestilências, tudo isso. E se você não viu, vai lá ver no canal principal, onde eu ensino sobre sã doutrina, que também é um dos sinais do fim. Falsos mestres ensinando doutrinas de homens, é também o fim dos tempos. É o sinal do fim. Apostasia, né? Então vocês precisam tomar muito cuidado com isso, tá bom? Que ontem eu ensino sobre isso. Sã doutrina, minha igreja de doutrina. Eles falam isso, né? Para atrair o povo, né? Exatamente. A santidade, uma santidade mentirosa. Vai lá ver para você ver o ensino lá. Quem viu o ensino? Tá lá no canal principal. Igreja Santidade TV. Vai lá ver para vocês verem. Então eles usam essa santificação. Minha igreja tem doutrina, a ISA não tem. Aí todo mundo vai para cá. Por quê? Porque eles acham que doutrina é santidade, sendo que não é. Não é.
Fosse assim, os fariseus eram salvos, né? Se fosse os eu era santo e salvo. É, lavar as mãos pra comer, não trabalhar no sábado. E Jesus falou, vocês não entram no reino do céu. Nunca. Esse Lucas tá inteligente, né? Tá demais. Vai ter uma sabedoria muito grande, hein, Lucas? O senhor, Então, realmente, o quê? o senhor também ensinando todo dia. Eu tenho esse privilégio de estar Tem todo professor dia. aqui do nosso lado. Todo dia eu tenho o senhor do meu lado. Tá muito sábio. Realmente, ó, mas se os discípulos não lavam as mãos para. Não, lavar a mão para que o que entra na boca não faz mal, o que tá dentro dele que sai. Então, essa mentira, vocês estão aí de saia longa, vocês estão. É a mentira de Davi Miranda que se espalhou. Vamos colocar assim. Davi Miranda falou, é só nós que vamos ser salvos, só nós, a hora que vai ver, o amor da igreja de Deus estava acabando. Então eu sempre falei isso. E esse demônio entrou rapidamente nas igrejas. E ontem eu coloquei um ensino sobre isso, né? Colossenses 2, não proves, não toques, não manuseie, né? Isso não tem poder sobre a carne. Manda um abraço para eles. Mas igreja, Deus abençoe. Um abraço. Pode ser, meus irmãos, que Deus abençoe e que essas palavras edifiquem a sua vida. Glória a Deus. E é isso daí. E todos aqueles que perseguem a minha vida, eu quero dizer para vocês, seja ele quem for, da minha família ou fora da minha família, porque agora parece que até os meus da casa tá meio complicado, mas quero dizer para vocês que haverá um juízo para toda a obra, tá certo? Haverá um grande juízo, e a Bíblia diz que Deus trará a sentença aos ímpios pecadores. A pergunta que eu falo para você que está em casa, se morrer hoje, para onde irá a tua alma? Você está preparado para encarar, né? Tá bom? Encarar essa realidade e deixar bem claro outra coisa, bem ênfase criado, vou dizer uma coisa para vocês, ninguém pode confirmar que Davi Miranda, que aquele profeta que passou na terra, outros profetas estão no céu, ninguém pode provar isso, ninguém, seja por visão, revelação, não é prova suficiente, tá certo? Só temos que prova de que Elias e Moisés estavam no céu, porque eles desceram de lá. Então, não se prova nada, porque se Deus falasse, está no céu, está tranquilo, a gente estaria já um julgamento antecipado. E não é assim. Se eu morrer, eu vi pastor Júlio no céu, mas eu estou na terra ainda. Deus está mostrando assim, aqui, ó, pastor Júlio, ela viu você no céu, mas você pode desligar do céu também. Tudo que está ligado na terra, está ligado no céu. Mas se desligar aqui, desliga lá. Se a justiça parar aqui, para de aparecer no céu para os irmãos. Aí começa a aparecer no inferno. É em vida. Então não fala que Davi Miranda está no céu. Isso é um julgamento que se dá para. Vocês não são Deus para colocar ele no céu. Deixa Deus julgar. Ele sabe. Não tenho acesso ao céu assim facilmente igual vocês. Eu vi Davi Miranda no céu. Negativo. Né? Tá bom? Tá bom? A questão que eu sempre falei, eu sou do céu e vou voltar para lá. Isso eu posso afirmar, porque a Bíblia nos dá a afirmação dizendo que nós somos cidadãos do céu, peregrinos numa terra estrangeira. Ela fala que somos cidadãos do céu, então eu não sou daqui, eu sou do céu, tá certo? Mas posso ser estrangeiro e mudar da cidade que eu tô, que é a celestial, e ir para mundial, que é o mundo. Não o Valdomiro, mas mundial, vou viver o mundo. Aí posso desviar minha conduta e não voltar mais para o céu. Virar um cidadão do inferno. Virar um cidadão da terra e do inferno, exatamente. Exatamente. Então é isso, tá bom? Então, enquanto eu fizer justiça e juízo, certamente eu viverei, estarei ligado lá no céu. Mas não dá condição de eu provar que realmente eu vou para lá. Concorda? Verdade. Paulo disse assim, ó, enquanto estamos neste corpo, gememos para estar lá. Mas enquanto estivermos aqui, temos que vigiar ao máximo. Tá certo? Tá bom? Respondendo ao Roberto Santos que está falando aí. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Mas podemos afirmar, Elias e Moisés estão no céu. Tá ou não tá? Tá. Aqui lá. Enoque também. Tá? Enoque. Também foi pra lá. É firme ou não é? É firme, firmeza. É firme, não é? Certeza, né? E também os apóstolos. Com certeza. Né? Porque a Bíblia fala, né? Sim, os apóstolos. Das 24 cadeiras, 24. Tenho certeza que 12 são dos apóstolos. Então, abraço do Senhor. A paz, irmãos. Deus, igreja. Glória a Deus. Quer ir pro céu? Aquele que vencer está em singular. Lá. Exatamente. Então, singular é uma palavra única. Plural é vários, mais de um. Então, aquele que vencer. Tá bom? Eu vou responder a Mariana Luiza. Ela está dizendo, vai converter. Tudo bem, Mariana? Senhor, meu Deus e Pai, eu te aceito como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Peço perdão dos meus Glória a pecados. Deus, Pai, salva minha alma. Me perdoa, Senhor. Eu estou hoje me convertendo. Pai, me escreve meu nome no livro da vida. Tá bom, Mariana? Aceitei Jesus, mano. Ei! Obrigado, Mariana. Obrigado. Mais uma alma. Mais uma alma. Ei! Glória, o céu está em festa. Tá em festa. Eu me converti, Lucas. Ei! Uhul! Esse que novo tudo. Obrigado, cara. Eu tô muito feliz. Aceitei Jesus. Vai ser batismo esse mês, hein? Agora não tem nenhuma condenação para aquele que está em ti, Senhor. Pois a vida já era, Mariana. Obrigado, Mariana. O melhor caminho escolhi. Eu me converti. Ó, quem falar pra me converter agora, eu vou mostrar esse vídeo. Eu já me converti no do carro. Paz, igreja. Deus abençoe a todos. Armando Filho foi embora. Paz, igreja. Se converta igual eu fiz agora, hein? Lucas, peraí. Peraí. Então quer dizer que o que eu fiz ontem já foi perdoado? Nossa. Já? Nesse exato momento. Ah, então para de fazer vídeo de mim. Vocês estão fazendo vídeo de mim? Eu aceitei Jesus. O senhor sem graça, pô. Hã? Esse que tudo se fez novo, né, Ele pastor? está Agora, tão né? feliz lá, senhor. Os caras estão tão felizes ganhando inscrito falando que eu era um marginal. Mas agora não pode fazer mais, pode? Não, agora você já é uma nova criatura. Pode? A partir de hoje caiu tudo, né? A cédula foi rasgada. Caiu por terra. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por ter me perdoado. Acabou tudo, tô limpinho? Tá limpinho. Tô limpinho? Pronto pra entrar no céu. Tô pronto pra entrar no céu? Pronto. Oxe, agora. Agora acabou, não tem mais julgamento contra mim. Que legal. Obrigado, gente. Aceitei Jesus. Eita glória. Paz.